Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o terapeuta Michel Sampaio e nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença da depressão e a ansiedade. Bom pessoal, parece que são semelhantes, mas são dois transtornos emocionais que têm suas distinções. Então fica comigo até o final desse vídeo. A depressão é um transtorno emocional caracterizado muitas vezes pela continuidade de sentimentos de tristeza e desânimo. A pessoa não se vê ânimo para realizar atividades nenhuma. São uns dos primeiros sintomas que nós percebemos no quadro depressivo. Quadro de tristeza, a pessoa se sente em desespero e vazia. Ela não se sente com nenhum sentimento de ânimo para viver. Ela sente um vazio tão grande que para ela não existe ânimo de vida. O que acontece? A pessoa perde o interesse pelas coisas. Ela não tem interesse por nada, em realizar nada. Nada o anima para, por exemplo, viver. Ela não tem interesse mais pela vida. Ela sente um vazio tão grande que ela não consegue achar interesse em nenhuma atividade, por exemplo. E é como se essa pessoa estivesse com uma fadiga emocional tão grande que ela se sente sem energia para realizar nada, por conta de que ela não consegue mais ter forças para realizar nada, porque ela se encontra em uma fadiga emocional. O ponto característico é a falta de concentração. A pessoa não consegue se concentrar, é como se ela estivesse em um vazio mental tão grande que ela não consegue ter uma concentração em nada. O ponto que eu quero mencionar é que a pessoa começa a se sentir inútil, ela acha que ela não tem mais utilidade para nada, então por isso ela não vê mais sentido. O ponto que eu gostaria de dizer é a falta de apetite. Já que a pessoa não encontra mais ânimo para nada, inclusive se alimentar, tomar banho, ter as suas higiene própria, porque ela não vê mais sentido. Então, a falta de apetite, a falta de higiene é por conta dessa falta de energia, dessa falta de alegria, dessa falta de ânimo, dessa aptidão para querer viver novamente. Isso são um dos reflexos. Outro ponto, que é o ponto mais grave, são os pensamentos suicidas. A pessoa começa a mergulhar em pensamentos em que ela diz que a vida não tem mais sentido para ela, que ela acha que realmente ela não tem mais o porquê de viver, por conta de todos os outros fatores que eu falei ao longo desse vídeo, né? Ela se sente cada vez mais mergulhada nesse sentimento de inutilidade, então ela não vê sentido mais na vida. E pessoal, a ansiedade. A ansiedade, ela está muito ligada por um esgotamento físico e mental, muito ligado por uma carga emocional de estresse que vai levando essa pessoa a um esgotamento, gerando também um efeito de preocupação excessiva com o futuro, com as coisas que estão por vir. A depressão está muito ligada, por exemplo, a cargas de tristezas, que está muito ligada também ao passado, e a ansiedade está muito ligada às preocupações excessivas com o futuro. Pessoal, como sintoma nós vamos ter as preocupações. As preocupações, elas estão muito ligadas com a pessoa ansiosa. A pessoa se vê preocupada com o futuro, com as coisas que ainda irão acontecer e esquece de viver o presente, porque a preocupação, o sentimento acelerado é tão grande em relação ao que vai acontecer que ela não consegue perceber o presente em cada momento. E o que ocorre? Apreensões e medo. Essa pessoa se vê tão preocupada com o futuro que começa a gerar medos e apreensões em relação a tudo que possa acontecer, porque elas visualizam lá na frente, visualizam o futuro, mas de forma negativa muitas vezes. Ela se preocupa com algo que ainda vai acontecer. E os sintomas, pessoal, por exemplo, as palpitações, sudorese, nervosismo, muitas vezes as insônias estão muito ligadas, porque essa pessoa se vê muitas vezes constantemente preocupada, seus sentimentos e seus pensamentos estão constantemente acelerados. Aí vem, por exemplo, dificuldade de se relacionar, dificuldade em relaxar, se acalmar. Muitas vezes ela não consegue, porque os sentimentos, os pensamentos estão sempre acelerados. A pessoa com ansiedade começa a evitar situações, lugares, desconforto, para justamente ficar na sua zona de conforto, para que não tenha confrontos muitas vezes, porque ela não está sabendo lidar com seus sentimentos, com seus pensamentos acelerados. Por último, pessoal,
A pessoa ansiosa, ela passa a ter medo exagerado do futuro. O pessimismo dela em relação ao futuro é tão forte que ela passa a ter medo. Então ela passa a ter esse sentimento de medo constante do futuro. Esses foram alguns pontos que eu abordei no vídeo sobre a diferença de depressão e ansiedade. Eu sou o terapeuta Michel Sampaio. Eu espero que você compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e até mais.